Oi, Oi, Flaviane, tudo bem? boa noite. Boa noite. Vamos. Eu quero pegar um caderno. Deixa eu ver só se tem alguém aqui. Só nós Uhum. duas, por enquanto. Vou pegar um caderno aqui, que eu vou fazer umas anotações aqui. Aí em Viçosa deve estar friozinho, né? Bastante. Já tá bem frio. Eu aqui que tá tudo fechadinho aqui, dentro, mas dentro do apartamento, né? Ah, como é que Aí, o tá? meu apartamento é gelado. É frio? Nossa, meu apartamento é Nossa, tão. Tem que dormir quase assim. Acho que tem umas 2 semanas só que a gente tá dormindo sem ar. Muito nossa, não, abafado. aqui ar nem precisa, Nem no verão, né? nem no verão. O, o sol não bate no apartamento, ó, tipo, À só bate numa tarde. lateral do apartamento e ainda assim no finalzinho da tarde. Então fica gelado. É, aqui não bate assim o sol, mas é porque é abafado mesmo. Deixa eu só O de pegar Iracema um. já é muito quente, né? É, já é diferente. Só pegar um caderno aqui, só um minutinho. Uhum. Eu gosto de usar o fone, eu escuto melhor, ficou. E também porque o meu notebook, o som dele não é muito bom se não for nesse fone. Ah, esse computador meu, acho que não, acho que ele é até bom o volume. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo muito bem. Mas o meu problema dele é a idade avançada mesmo. Tô precisando modernizar aqui. Eu troquei, eu troquei o meu esse ano, início do ano. Mas o Foi? outro também estava. Ah, Eu depois você me dá fiquei umas dicas aí de configuração, porque eu já olhei, mas depois é bom. Não entendo muito, não. é, Deixa eu mandar uma mensagem aqui para. comprei o outro no final da graduação e troquei só ano passado. É o meu, vou te falar, eu comprei ele, porque a minha faculdade ainda foi assim. A minha faculdade ainda foi bem de livro, sabe? Não usava muito internet na época, não, né? 14 anos atrás. Ah, deixa eu só mandar um link Não, aqui para as meninas. tá? Assim. Agora também que já está pronto, as coisas tudo também, se você quiser que reapresente em algum momento, só na terça agora, que para mim está realmente complicado por causa desse compromisso de que a gente vai lá em Juiz de Fora com a Judete. Nossa, entendo. Nossa, eu já fico até. Deixa eu só recolocar o link aqui. Uhum. Vou copiar e colar o link aqui.
Brenda, boa noite. Ana Paula, Lara. Boa noite. Boa noite. Vocês falaram que só foi só tinha ido o link 1? Vocês me Só tinha falaram. do link 2. Ah, tá. É porque eu tinha mandado um sem especificar que era a parte 1. Depois o segundo que eu coloquei, a aula parte 2. Vocês deixaram lá no grupo para os meninos entrarem? Aham, eu mandei os 2 já. Eu já tinha mandado o 2, agora eu mandei o 1. Ah, tá. Vamos só aguardando, então, que os meninos devem entrar, né? Joia. Oi, meninas. Prazer. Oi. Vamos esperar só um minutinho para ficar essa parte da apresentação aí, para ficar. Uhum. Tá, joia. Eu estava falando também com a Isabela, né? A Isabela também estava com o link. Deixa eu ver se ela me respondeu. Eu ia mandar mensagem para ela agora. Parece que ela não respondeu, olha, parece que ela não está recebendo. É, não tá mesmo, não. Não, tá sim. Aqui para mim ela não conseguiu mandar, hein? Consegui. Ô, Ana Cláudia, você consegue fazer o compartilhamento de tela ou só quem inicia a reunião? Eu acredito que... Deixa eu ver aqui. Ah, consigo. Parece que sim. Tem a opção de fazer o share screen aí? Ah, não. Tá desabilitado. Ah, tá. Então é só para O quem host iniciou mesmo, né? precisa... É. Mas tem como você habilitar Acho para que tem ele. como você me... Tem como você me habilitar como host. Como... Onde que eu faço aqui? Eu não lembro como, Acho que mas você eu vai no cliquei meu aí nome. e apertei em tudo. Ah, tá. Talvez se você for no meu nome, nos participantes, se você clicar com o botão, acho que tem Ah, tá. more, Naquelas talvez tenha alguma coisa de habilitar. que fica mais fácil do que eu entrar aqui e ficar passando por aqui para você, né? É, mas se de tudo não der, pode ser também. Deixa eu já abrir o meu aqui também. Você acha que é colocar o quê? Habilitar como host, tem alguma coisa assim? Não sei se está em inglês ou... O meu tá todo em inglês. Deve estar alguma coisa able as host. Ah, tá. Make Deixa eu host. ver aqui. Achou? Isso, making host. Making host. Uhum. Olha se foi. Isso. Aí eu ativei para você. Deixa eu ver. Ah, agora sim. A gente... Vocês estão vendo minha tela? Tá, agora tá vendo, tá aparecendo pra gente aí. Aí eu vou deixar, então, você... Deixa eu ver aqui o que eu... Aí eu deixo Tá. você falar. Você vai controlando aí, e no caso, quando tiver encerrando o tempo, vai aparecer para mim aqui. Aí eu aviso, e aí depois eu entro no segundo link e a gente faz a mesma coisa. Eu Tá, te mandei joia, pra gente trocar, né? Aí a gente espera cair e entra no segundo link. Mas isso aí eu falo antes aqui, porque sempre aparece para mim o tempo que ainda Então tá falta. ótimo. Uhum. Gente, vocês sabem de mais alguém que ainda vai entrar? A gente pode ir começando. O Pedro entrou aí agora, boa noite.
Átila, Pedro, boa noite. Boa noite. Vocês acham que a gente espera mais uns minutinhos ou a gente pode ir começando? As meninas aí, o que vocês acham? Por mim, pode começar. Porque de qualquer forma também, como hoje, né, até expliquei isso para a Ana Cláudia aí, que é a nossa convidada. Esse não é o nosso horário de aula, né? Essa é uma reposição que eu estou fazendo com vocês, num horário vago de vocês. Então, assim, a aula vai ficar gravada, vai ficar disponível para quem depois, né, para todos poderem, né, todos vão ter o acesso depois. Então, a gente vai começar agora com a apresentação aí vou deixar a Ana Cláudia apresentar para vocês, né, falar um pouquinho, e o nosso tema aí é sobre o desenvolvimento de vacinas, que é um tema aí que ela, né, domina bem aí, por isso que eu trouxe aí para ela estar apresentando aí para vocês, para a gente, né, para mim também. Uhum. Então, Ana Cláudia, pode apresentar aí para as meninas, pode começar fazendo um favor? Tá, joia. Primeiro, prazer a todos. Por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para compartilhar alguma coisa, alguma informação que vocês queiram dividir, né? Eu queria só saber qual que é o período da turma. É uma turma de farmácia, certo? Terceiro, tá certo. Vou falar alguns conceitos aqui e, por favor, qualquer coisa pode me falar, olha, não entendi isso, não conheço essa sigla, não conheço essa terminologia. A gente volta e explica com um pouco mais de detalhes. Primeiro, gostaria muito de agradecer, Flaviane, pelo convite. Sigo à disposição para outras aulas, outras palestras. E vou me apresentar um pouquinho o desenvolvimento de vacinas, e eu tentei trazer para essa aula de uma forma bastante prática. Por isso que eu coloquei o título do desenvolvimento de vacinas do conceito à prática, porque nós vamos ver como que isso pode ser feito e como que está funcionando na prática para o coronavírus. Estamos no meio de uma pandemia que, infelizmente, já atingiu milhões de pessoas, e nada mais justo do que usar o exemplo da pandemia do coronavírus para explicar os sistemas de vacinas. Mas antes eu queria me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho quem sou eu. Eu sou Ana Cláudia, sou prima da Flaviane, e minha formação, eu sou graduada em Bioquímica pela UFV. Coloquei as datas aí para não parecer que eu sou assim tão velha, né? Tenho mestrado em Bioquímica Aplicada e tenho doutorado em Bioquímica Aplicada. A minha formação foi feita aqui na Universidade Federal de Viçosa. Minhas linhas de pesquisa, desde a graduação, eu trabalho com proteínas recombinantes. O que vem nas proteínas recombinantes? Por exemplo, suponhamos que a gente quer estudar uma determinada doença. No meu caso, desde a iniciação científica, né, na graduação, eu trabalhei com leishmaniose. Só que quando você produz uma proteína de leishmaniose e você precisa usá-la, trabalhar com essa proteína, nem sempre o método mais fácil vai ser você cultivar a leishmaniose, que é um protozoário de difícil produção, que tem um rendimento baixo. Então, o que você faz? Você faz uma clonagem gênica e expressa essa proteína em outro organismo. Isso é através da tecnologia do DNA recombinante, e produz essas proteínas que não são daquele organismo, mas que está sendo produzida por aquele organismo por uma técnica de engenharia genética. Então, desde a iniciação científica, eu trabalhei com essas proteínas. Trabalhei com uma proteína de leishmaniose visceral canina e também atuei no desenvolvimento de diagnósticos e vacinas. Durante meu doutorado, em 2019, eu já estava trabalhando com o kit diagnóstico, né? O kit que eu trabalhava estava tendo resultados bons, estava dando muito certo, e a gente começou a
tentar ver se algumas indústrias de biotecnologia, se algumas empresas de diagnóstico tinham interesse por ela. E aí, teve alguns entraves, e eu sou casada, meu marido é formado em administração, e o meu marido sempre me falava, você está perdendo seu tempo tentando fazer outra pessoa se apaixonar pela sua pesquisa. Se você gosta e acredita que isso dá certo, abre sua própria empresa. E aí, nesse sentido, ele entrou comigo na empresa, nós abrimos uma empresa, convidei a minha orientadora para entrar com a gente nesse projeto e fundamos em 2019 a Recombine Biotech, que é a empresa que hoje eu estou trabalhando e que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. E depois, um outro professor meu, nós convidamos ele porque nós tínhamos interesse na linha de pesquisa dele também, ele veio acrescentar muito à nossa empresa, e aí eu vou contar um pouquinho disso para vocês também. E meus interesses, claro, né, bioquímica, minha formação inteira é na bioquímica, mas trabalho muito com biologia molecular, essa parte de clonagem, tem que entender bastante de biologia molecular, imunologia e virologia, porque para a produção dos kits, das vacinas, você tem que entender tudo isso. E como eu fui por essa carreira de abrir a própria empresa, abrir uma startup de biotecnologia, meus interesses agora também são empreendedorismo, e nesse sentido, não só o empreendedorismo em si, mas um ramo do empreendedorismo que é um empreendedorismo científico, aquele que você vem de uma base tecnológica, você vem da universidade, trazendo ideias novas para o mercado. Inovação e bionegócios. Bionegócios são todos os negócios, todas as empresas que são voltados para a parte de ciências da vida. Então, aqui contando um pouquinho desse setor da Recombine, né? A nossa empresa foi fundada em 2019, é uma spin-off da UFV, não sei se vocês conhecem esse termo, mas a gente usa para falar quando uma empresa surgiu dentro de uma instituição. Então, no caso, é uma spin-off da UFV, porque nós surgimos a partir da Universidade Federal de Viçosa. Somos incubados aqui no Tecnoparque da UFV. Essa incubação, né, é uma incubadora de empresas, que é uma incubadora, quando você tem uma empresa de base tecnológica, você pode ser auxiliado, né, se ligar a esses agentes da inovação para te ajudar a desenvolver seu negócio. Porque não é um negócio tão simples quanto abrir um negócio tradicional, por exemplo. Não segue as mesmas regras nem sempre, né? Claro que tem muitas coisas em comum, mas não segue as mesmas regras de abrir um negócio tradicional, como uma padaria, um salão de beleza, produtos mais comuns que a gente já está mais adaptado. Tem particularidades sobre o setor, questão regulatória, todas essas, e por isso nós temos esses agentes para nos auxiliar. Somos vinculados também ao Biominas, que é a Fundação Biominas também, que também atua nessa parte, e investida e acelerada por uma empresa que chama Biotectal. Essa empresa, eles investem, se tornam sócios mesmo, e nos ajudam a alavancar o negócio. E através dessa tecnologia que eu falei para vocês, que é o que eu trabalhei minha vida inteira, que é a tecnologia recombinante, a gente desenvolve novos diagnósticos, biofármacos e vacinas. Trabalhamos no desenho racional e desenvolvemos esses produtos. O que é o desenho racional? O desenho racional é você construir uma molécula do zero. Você tem uma proteína, uma molécula que você quer estudar, que você quer produzir, e aí você fala, eu quero essa molécula, mas eu quero que ela se ligue a tal organismo. Por exemplo, para o diagnóstico de coronavírus que nós estamos trabalhando, nós produzimos uma molécula que a gente queria que ela se ligasse ao vírus de forma a encaixar tão perfeitamente, né, ter uma afinidade tão grande, que fosse capaz de neutralizar esse vírus, para poder atuar também como um biofármaco. Nós fizemos isso, e através de ferramentas de bioinformática, é possível você estudar toda a estrutura de, por exemplo, um anticorpo que você sabe que se liga àquela proteína, e através daquelas interações ali, tudo computacional, você vê
a distância de ligação de cada um dos átomos, você constrói uma segunda molécula que se liga. Deu para entender? E aí você pode produzir essa proteína, por exemplo, no nosso caso, a gente usa o modelo procarioto, em bactéria. A gente produz uma proteína que é de coronavírus em bactéria. Ah, mas por que você faz isso? Se o coronavírus produz essa proteína, para que você vai colocar isso em bactéria? Pensa a dificuldade que é trabalhar com coronavírus. O primeiro risco é eu ser infectada. E não queremos isso. Segundo, é escalonamento e produção. Vírus são hospedeiros intracelular obrigatórios. Então, você tem que cultivar células de mamífero para tê-los dentro da célula de mamífero, para então conseguir mantê-lo vivo, né? Vivo, entre aspas, porque a gente sabe que vírus não é um organismo vivo, mas você tem que ter uma segunda célula, e célula de mamífero é muito mais difícil de cultivar, para crescer, fazer expansão, 20 dias, enquanto bactéria reproduz em 20 minutos. Então, vamos facilitar a nossa vida e produzir em bactéria. Funciona sempre? Não. Tem vezes que precisa de um organismo mais evoluído para você conseguir essa proteína do jeito que você quer, mas a maioria das vezes funciona muito. Então, para a gente chegar aqui no nosso contexto, na nossa aula de vacinas, né? A gente tem que começar do sistema imune, porque de lá, entender o sistema imune é que vai nos auxiliar a trabalhar com vacinas como uma forma de modulação da resposta imune. E nós sabemos que nós temos 2 tipos. A Flaviane me contou que já discutiu com vocês na prova passada que existem 2 tipos de imunidade. A imunidade... acho que as meninas já conhecem esse esqueminha aí, né, gente? Essa já foi figura usado. do Abas. Tem vários... Esse esqueminha aí é clássico, né? Vocês vão ter que carregá-los para sempre, gente, quem entrar nessa linha aí de estudos. Analisa o amor da pessoa. Tem até o livro em si. Vai acompanhar para o resto da vida, esse aí. Não se livra fácil dele, não. Não tem como sair desse esquema aí. Não. Então, nós temos 2 tipos de imunidade, a inata e a adaptativa. A resposta inata, como nós sabemos, ela é aquela que é conferida por epitélio, barreiras epiteliais, não tem uma produção, uma estimulação do sistema imunológico em si. São barreiras físicas, são lágrima, esse tipo de coisa, né? E a resposta imune adaptativa. O que é a resposta imune adaptativa? Essa sim é estimulada. Você precisa ter contato com o vírus, contato com um agente patogênico para você conseguir a produção de anticorpos, a produção de células T efetoras. Essa produção de células T efetoras, como que ela é feita? Através do reconhecimento de partículas do micro-organismo, do agente patogênico. Então, e ela leva um certo tempo. Ela precisa de um tempo para ser adquirida. E o que vem a ser as vacinas? Uma forma de estimular a resposta imune adaptativa, você criar anticorpos, você criar células T efetoras sem desenvolver a doença. Então, aqui nós temos também outro conceito importante, que é a imunidade ativa e passiva. A imunidade passiva é a transferência de anticorpos ou de células T para um outro indivíduo. Extremamente importante essa imunidade passiva, principalmente em 2 momentos. Na gravidez e amamentação, em que a mãe passa para o feto as células T protetoras e os anticorpos, então o bebê ele fica imune, né, às doenças que a mãe já teve, e a imunização ativa. Essa imunização ativa é nosso organismo produzindo uma resposta imune a um agente patogênico. E quais as características, as especificidades dessa imunidade? É uma imunidade com alta especificidade, ou seja, você produz anticorpos para cada micro-organismo,
O anticorpo produzido para um micro-organismo não vai funcionar para outro. Ele é específico para aquele micro-organismo, para aquele agente patogênico. Ele gera memória imunológica, que é o principal ganho, né, que a gente tem aqui. O que é a memória? Quando você entrar em contato novamente com esse agente patogênico, seu organismo vai falar, ó, peraí que esse aqui eu já conheço. E peraí que esse aqui eu já conheço, ele já tem células que já, né, células T que já vão começar a produzir os anticorpos e te defender daquele micro-organismo rapidamente, através de um sistema de expansão clonal das células T. E também leva um tempo para a produção. Você precisa estimular o sistema imune, né? Uma primeira infecção, em que você vai ter o início da resposta imune aqui, né? Depois, mais um tempinho, um segundo contato com esse organismo, você já tem uma expansão e uma defesa muito mais efetiva, muito mais rápida, e o título de anticorpos séricos são muito mais elevados. Por isso que a maior parte das vacinas atuam em 2 doses. Você toma a primeira, você apresenta esse micro-organismo patogênico para o seu organismo, tem as células T, não sei se a Flaviane já entrou nesse contexto de como que funcionam as células T. Ela vai apresentar os pedacinhos do micro-organismo, tipo, olha essa molécula desse micro-organismo. A Lara não tem no organismo dela essa proteína, vamos atacar porque isso não é do nosso corpo. Aí vem um outro pedacinho, uma proteína esquisita. Mas no organismo da Brenda não tem essa molécula. Então, o seu próprio corpo fala o quê? Vamos atacar, estamos sendo invadidos, vamos lá, vamos defender. Eu entrei sim falando sobre essas especificações, né, das células, o que Sobre as cada... células apresentadoras, né? De Isso. antígeno. A gente... E como que começou essa questão da vacina? Que é o conceito de vacina? É uma formulação contendo um agente infeccioso ou parte de um agente infeccioso que é capaz de produzir a resposta imunológica e consegue proteger para infecções subsequentes, só que sem causar a doença. Então, ele induz o sistema imune, mas ele não causa doença. E quando isso começou com esse cara aqui, que é o Edward Jenner, na Inglaterra, em 1796, ele percebeu que as vacas produziam tinham varíola, e essa varíola, elas não ficavam graves nas vacas, as vacas conseguiam sobreviver com essas pústulas de varíola. E aí, ele pegou uma criança, ele colocou aquele soro da vaca, aquele pus mesmo, né, a pústula da infecção de varíola em uma criança. Por incrível que pareça, depois de um tempo, ele pegou a varíola, pôs na criança, né, ou agente patogênico, e a criança não desenvolveu a doença. O que hoje seria impossível, né? Já imaginou a gente brincando aí de desafiar, vamos ver se a vacina funciona e colocando um coronavírus numa pessoa, né? Não. Só em 1796 que isso poderia acontecer mesmo. Então, vacina tem esse nome porque vem do latim, de vacinus, que é proveniente das vacas. E a vacina também não caiu na graça do povo assim tão rápido, não. Foi em 1980 que a OMS, que foi o grande reconhecimento da tecnologia, né? O grande reconhecimento da vacina, da importância da vacinação, em 1980, quando houve a erradicação de varíola. Não tem varíola. Porque as vacinas foram capazes de erradicar a doença. E atualmente, esse dado aqui eu peguei do site da Organização Mundial de Saúde de 2021, que a vacinação atualmente previne de 2 a 3 milhões de mortes todos os anos, por doenças como difteria, tétano, coqueluche, sarampo. E apesar da gente estar, né, assim, a gente só vê benefícios nas vacinas, a gente está vivendo uma onda muito grande anti-vacinas.
preocupante, muito preocupante, doenças que já tinham diminuído. O sarampo estava quase acabando, quase sendo erradicado. E aí as pessoas optaram por parar de vacinar. Ah, não, isso faz mal. E aí o sarampo está voltando com tudo. Então, esse tema sobre vacinas, isso nunca foi tão importante ser discutido quanto agora, no meio de uma pandemia e com essas ondas de fake news e de campanhas anti-vacinas mesmo. Estamos vivendo esse absurdo. Ana Cláudia, só ressaltando aqui que antes mesmo da pandemia, antes mesmo de né, estar acontecendo a situação do Covid-19, já estava à tona algumas doenças, né, igual você mesmo começou a falar aí, algumas doenças tipo cachumba, sarampo, já estava tendo uma incidência dessas doenças, né? Estavam aumentando, né? E o que eu acho mais absurdo é isso, porque elas estavam aumentando. Tipo, a gente já tinha conseguido reduzir a vacinação, já tinha começado a dar os seus primeiros efeitos, e aí voltou, o povo resolveu parar de vacinar. Por questão assim, tem pessoas que têm questão de cultura mesmo, a gente escuta as pessoas falando, não vacina contra a gripe, né? Tipo a influenza. Eu acho, sim, eu acho até que é um pouco mais maldoso, né? Infelizmente, a gente tem pessoas fazendo fake news, essas fake news, elas servem para alguém se beneficia delas, e a gente está numa onda vivendo essa campanha contra a própria ciência, né? Então, assim, tem gente se beneficiando disso, não é só uma questão cultural. Porque no cultural, as pessoas antes se vacinavam. Antes as pessoas acreditavam na vacina. Então, teve uma ruptura, um momento em que as pessoas pararam. Eu, quando criança, não lembro da minha mãe falando assim, será que eu devo aplicar a vacina de febre amarela? Tipo assim, não tinha esse medo. Então, não é uma questão somente da cultura, é uma questão que tem alguém se beneficiando. E passar informações que não são verídicas, né? E as pessoas acharem que a vacina não é tão importante, né? Não levar tão a sério, né? É verdade. E como que, agora pensando assim, de uma forma mais prática, como que funciona uma vacina, produção de uma vacina? Vou começar aqui a desenvolver uma vacina. Qual que é o primeiro passo? O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir fazer uma vacina? A identificação do vírus ou do agente patogênico. Primeira coisa, se eu quero controlar uma doença, se eu quero atuar fazendo uma vacina para uma pandemia, a primeira coisa é eu entender que vírus que é esse. Eu já conheço, já tem histórico desse vírus aqui, é um vírus novo. O que é isso? E no coronavírus, por exemplo, eu coloquei aqui a foto da Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma pesquisadora, coordenadora da equipe que realizou o primeiro sequenciamento genético do coronavírus na América Latina. Assim que o coronavírus chegou, né, os que relataram, foi identificado o primeiro caso de coronavírus, em menos de 48 horas, esse grupo de pesquisa do Brasil, ela é afiliada tanto à Universidade Federal da Bahia quanto à Fiocruz da Bahia, eles conseguiram sequenciar o genoma. E o que é o sequenciamento? Simplesmente você entender quais são a sequência gênica daquele vírus. Você entender quais as bases nitrogenadas que fazem aquele vírus, que constroem o genoma desse vírus. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é tá acabando aqui, ó. Ainda vai uns minutinhos ainda para eu trocar. Tá, joia. Vamos usar um pouquinho mais, senão a gente entra no outro e fica sem menos tempo. Sim. Vamos usar uns minutinhos desse aí mesmo. Tá, joia. Então, assim, o coronavírus, ele é um vírus de RNA fita simples, e para a gente identificar, para a gente conhecer de verdade esse vírus, a gente precisa saber a sequência genética dele. Quais são as bases mesmo nitrogenadas
na sequência que o formam. Porque essas bases nitrogenadas, essa sequência de RNA, ela é o que confere ao vírus as características dele, é o que confere o vírus a formação de todas as proteínas que ele vai produzir quando ele atingir uma pessoa. Então, a gente ouve muito esses casos, né? Tipo, eu ouvi uma dessas essa semana até. Até comentei com a Flaviane. Não vou tomar vacina de coronavírus, não. Essa vacina foi desenvolvida muito rápido. Isso não vai ser eficaz. Por quê? Aí, a primeira coisa que você tem que se perguntar, por que que essa vacina foi desenvolvida rápido? Porque nós temos, por exemplo, o avanço do sequenciamento genético. Antigamente, em 1970, 1980, a gente só tinha um sequenciamento que era um sequenciamento muito manual. A gente chama de sequenciamento de Sanger. Que para identificar quais eram essa sequência de RNA, como que aquele vírus era constituído, era muito demorado. E nós tivemos uma evolução muito grande de sequenciamento genético. Então, por exemplo, se você pegar a primeira grande pandemia que tivemos, né, a febre espanhola, foram anos sem saber qual vírus, sem identificar realmente que vírus que era aquele. Ana Cláudia, se não me falha, assim, as matérias que eu já li, me corrija se eu estiver errado, acho que foram 5 anos para sequenciar o material genético do vírus. Sim, e no entanto, agora a gente faz isso em menos de 48 horas. Como que vocês imaginam que a produção de vacina vai continuar levando 10 anos? Nunca, né? A tecnologia é outra, os tempos são outros. E outra coisa, a vacina produzida mais rápido, sem ser a de coronavírus, levou 4 anos, que é a de cachumba. Não é tão absurdo assim. Eu também estava com esse dado em mente. Já foi a vacina mais rápida, foi a de 4 anos em pesquisa, né? 4 anos de pesquisa, que foi a de cachumba. Então, assim, 1 ano e meio com a quantidade de recurso que foi investido para coronavírus, teve muito não é demorado, recurso, né? Não é pouco tempo, não. Pode tomar vacina tranquilinho, porque não foi rápido, não. Muitos investimentos, né? Foram muitos laboratórios apostando mesmo, né? Sim, por exemplo, a dos Estados Unidos, né? A Moderna, não, a da Pfizer. Só no primeiro semestre foram mais de 10 bilhões somente do governo dos Estados Unidos. Somente o que veio do governo, fora o que a própria empresa investiu. Então, assim, dinheiro não faltou, né? E, assim, como qualquer outra coisa nessa vida, né? Você trabalhar com 2 colaboradores ou com 100 mil colaboradores, né? Você consegue acelerar processos. Então, realmente foi o mundo inteiro, né, voltado para a produção dessas vacinas. E agora eu queria discutir com vocês também quais são as estratégias para o desenvolvimento de vacinas. Então eu já identifiquei o vírus, sei exatamente, conheço esse vírus. Quais são as formas, quais são as metodologias que eu posso usar para desenvolver uma vacina? A vacina mais clássica, mais tradicional, mais estudada, são as vacinas bacterianas e virais atenuadas e inativadas. E, dando um exemplo, qual empresa apostou nessa tecnologia? A Sinovac, com a Coronavac, né, que produziu a Coronavac, que inclusive é a vacina que o Butantan está produzindo aqui. O Butantan está recebendo os insumos produzidos na China para então produzir a vacina aqui no Brasil. Ana Cláudia, isso que eu queria ressaltar aí com os meninos, isso assim, por eu estar ali em drogaria, as pessoas sempre perguntam, as pessoas confundem muito a vacina produzida no Brasil com esse insumo que vem da China para o Butantan desenvolver, né?
Então, depois Sim. você diferencia aí para os meninos o que que é esse insumo, né? Você acho que você já ia Sim, falar, com certeza. o insumo, o que que ele é? Ele é o próprio vírus atenuado. Como que isso é feito? Olha só, aqui tem um fluxograma de como esse vírus é. Não, primeiro vamos discutir essa imagem do vírus aqui. Tem um esquema representativo aqui do vírus. E o que é o vírus do o SARS-CoV-2? Ele é um vírus encapsulado, ele tem um capsídeo, né? E na face externa do coronavírus, ele tem essas várias proteínas aí, que são as spikes, esse que está em vermelhinho aqui no esquema. Essas proteínas spike, né, que significa espinhos, é a grande característica desse vírus, dessa família de vírus, Bacter coronavidae. E dentro ele tem o material genético. Quando esse vírus ele entra em contato com a célula humana, o que acontece? Ele se difunde, né, as membranas se fundem e o vírus dispersa o material genético dele dentro da célula humana. E o material genético do vírus, ele acaba entrando junto, né, tipo assim, ele acaba infiltrando a célula humana e começa a usar a maquinaria de produção de proteínas da célula humana para a produção de mais vírus e de produção das proteínas que o formam. Então, como que funciona essa vacina de vírus atenuado? Eles constroem todo o vírus, só que eles fazem de forma a degradar o DNA do vírus. Então, ele tem capacidade de infectar, mas ele não tem capacidade de causar a doença. Porque ele está comprometido, o DNA dele fica comprometido. E como que isso é feito? Como que a Sinovac fez isso? Eles escolheram 11 pacientes com coronavírus. Epa, volta. Desses 11 pacientes, eles pegaram amostras de fluido bronquioalveolar, né, do brônquio, né, pulmão mesmo. E escolheram essa cepa, CN2. Fizeram a propagação em células vero. O que é isso? É cultivar o vírus em laboratório. Como é um vírus que precisa estar dentro de uma célula, você tem que ter uma célula para ele ficar sobrevivendo ali, porque senão ele não consegue sobreviver. E essa célula vero, ela é uma célula de macaco, uma célula de rim de macaco. E aí eles produzem in vitro, né? Fazem várias passagens. O que é isso? Coloca aquela cepa para infectar as células vero, um lote de células vero. Deixa um tempo, cultiva aquelas células vero, faz uma passagem para mais células. E aí vai fazendo para outra e outra. Ou seja, aquela mesma cepa inicial, ela vai ter que infectar várias vezes as células. A cada passagem, você tem tendo que infectar de novo a célula. E isso vai tornando o vírus mais atenuado, fraco. Eu acho que agora está acabando aqui, ó, menos de 1 minuto. Vou trocar aqui, gente. Vocês podem se programar para ir lá no segundo link, então? Tá, joia. Vou